A paz do Senhor Jesus, amados ouvintes do canal A Paz de Cristo, receba a paz do Senhor do teu irmão em Cristo, Marcelo, que o seu lar seja agraciado nesta manhã. Hoje é quarta-feira, estamos aqui com a palavra aberta no livro de Lucas, capítulo 18, e o versículo 35, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Veja, meus queridos irmãos, este homem cego que estava com essa deficiência, mas o seu ouvido estava atento. A Bíblia diz que ele estava parado junto no caminho. Mas quando ele ouviu a multidão, o povo passar, ele ficou curioso, porque apesar de ser cego, ele ouvia muito bem. E pela sua curiosidade, pelo barulho da multidão, ele perguntou o que era aquilo. E alguém disse para ele que Jesus estava passando, ou passava. Então, meu querido, minha querida irmã, ele aproveitou a oportunidade, pois certamente ele tinha ouvido falar de Jesus, e começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que estavam passando ali, meus queridos irmãos, começaram a repreender ele para que ele viesse a se calar. Mas ele, meus queridos irmãos, foi insistente e começou novamente a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veja, meus queridos irmãos, que muitas das vezes o nosso adversário, o nosso inimigo, ele quer fazer com que nós paremos, não oremos, não clamamos ao Senhor. Satanás quer muitas das vezes paralisar, fazer com que você não pede, não ore, não busque. Mas veja aqui o exemplo deste homem cego. Alguém ali tentou parar ele para que ele não viesse a clamar, mas ele foi insistente. A nossa vitória está através da insistência, da perseverança, da vontade de receber, do desejo de receber a vitória. Assim como esse homem cego não desistiu, porque as pessoas que estavam passando ali queriam parar. Mas veja, meus queridos irmãos, que no meio daquela multidão, Jesus ouviu a voz daquele cego. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele: Senhor, que eu veja. Veja, meus queridos irmãos, provavelmente no meio daquela multidão estava um barulho. Mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, de todas as causas, que para ele nada é difícil, então ele mandou parar. E disse: Senhor, que eu veja. Jesus perguntou para ele e ele disse: Ó, Senhor, que eu veja. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E Jesus, com toda a autoridade que o Pai lhe dera, disse: Vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz aqui no 43, e logo viu e seguiu e glorificando a Deus.
E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus queridos irmãos, um milagre que muitos poderiam impedir, mas não conseguiram impedir, porque a Bíblia nos diz: operando o Senhor, quem impedirá? Certamente aquele barulho entre aquela multidão, daquelas vozes, Jesus ouviu a voz desse cego. E veja bem, meus queridos irmãos, aqui no 43, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O que me chama a atenção é que ele logo viu e seguiu, né? E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ele recebeu, provavelmente, com certeza, a bênção física e a bênção espiritual, porque ele viu e seguiu, glorificando a Deus. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Com certeza, a sua visão também espiritual foi aberta. Não só a física, matéria, da carne, mas ele foi curado também da cegueira espiritual. O que Jesus quer fazer da tua vida, meu querido, minha querida, não é só curar o seu câncer, a sua enfermidade, o seu tumor, um caroço maligno. Ele quer também curar a tua alma, porque não cura a matéria da carne, porque a carne para nada presta, não serve nem para adubar a terra. Mas a nossa alma é o que mais Jesus se preocupa, é com a nossa alma. O nosso corpo físico, quando cai num leito de dor, numa enfermidade, talvez aquela enfermidade até nos prejudica. E aí a nossa vida se finda, porque através da morte nós vamos embora. Mas a cura da alma é o mais importante. Jesus não quer só curar a sua enfermidade, assim como ele fez com o cego de Jericó. Ele quer te libertar também da cura, quer te curar a enfermidade da tua alma. Porque muitas das vezes a nossa matéria está bem, a nossa carne está bem, temos saúde, mas a nossa alma está doente. E o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, é nos curar, tirar de nós o pecado, a vaidade, transformar a nossa vida e nos dar uma vida longa com Cristo para a eternidade. Porque aqui nessa terra tudo passa. Quantas pessoas que morreram com câncer, com AIDS, com coronavírus, e muitos deles morreram, tiveram saúde, mas na hora que a doença veio, foram embora. Então a nossa maior cura que Deus possa fazer na nossa vida é curar a nossa alma. Porque a matéria, a carne, como diz a palavra, do pó nós viemos, do pó nós tornaremos. Então a carne não é para viver eternamente aqui na terra, porque a nossa carne uma hora envelhece, adoecemos e morremos. E aí? E a alma? A alma está doente, porque é o que precisa da cura, não é a nossa matéria. Enquanto estivermos aqui, precisamos sim, mas quando ela cair num leito de dor, num hospital, ou até mesmo no seu lar, a enfermidade nos leva. Mas a cura da alma, ela nos leva para um lugar de descanso eterno, que é o paraíso celestial. E lá as almas que chegarem nesse paraíso vão aguardar o arrebatamento. E as suas almas estarão seguras e guardadas em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, veja o 43, esse é o versículo aqui que vamos focar nele. E logo viu e seguiu, o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glorificavam a Deus pelo milagre que tinha acontecido na vida do cego de Jericó. Então, o que a Bíblia diz para nós, que ele recebeu o milagre e não foi embora para a casa dos seus parentes contar, não. Ele viu e o seguiu glorificando a Deus.
E todo o povo vendo isso dava louvores. Isso é, o povo glorificava a Deus, exaltavam a Deus por causa desse grande milagre que aconteceu na vida dele. Então, meus queridos irmãos, que Deus possa a nos despertar. Claro que o ser humano sente dores, fadigas, cansaço, mas a nossa carne para nada presta. Mas o maior milagre que Deus quer fazer em nossa vida é a cura das nossas almas. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa realizar uma obra de salvação no teu lar e no meio da tua família. Um abraço para todos do canal A Paz de Cristo. Fiquem todos com Deus.